Boa tarde a todos, né, mais uma vez. De sobremaneira que forem entrando, a gente vai dando as boas-vindas a cada um. Já de antemão, vou agradecer ao professor Tavassi pela disponibilidade. E antes de começar, Cizinho pode fazer uma apresentação mais técnica dele, né, mais acadêmica. Tem um currículo gigante, né, que está aí. É com muita satisfação que nós recebemos ele, com o conhecimento que ele tem, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, que vai nos ajudar bastante. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, estamos realizando mais um curso, uma parte de ajuda, mais um quiz para os nossos professores. Começamos com uma palestra com Marta Portela, depois veio a Alexandre, né, da Unime. Teve também um curso de formatação, criação de vídeos com as nossas estagiárias, exclusivamente para a educação infantil. E agora vem essa parte com o professor Tavassi, né? Vocês estão vendo aí o status quo dele, inicialmente, filosofia e teologia, que vai abrindo o leque para essa comunicação contemporânea, né, de hoje, claro. Sabemos que hoje ninguém vive distante das TICs, né, essas novas tecnologias que estão aí atreladas ao nosso dia a dia. Não seria diferente do dia a dia acadêmico. Então, não seria diferente do dia a dia docente. Não seria diferente do dia a dia de sala de aula que a gente vive, o cotidiano escolar. Então, são alguns questionamentos que foi colocado lá na inscrição prévia, para a gente ter uma ideia, para a gente ter um raio-x de nossa clientela, que o professor Tavassi vai apresentar. Fala muito de metodologias ativas, né? Então, isso é muito importante, a passividade que nós buscamos para nossos alunos, buscamos que eles deixem a passividade e criem autonomia de pensamento e participem como protagonistas. Então, isso é muito importante para esse momento, e as tecnologias vêm ajudar. Então, a gente, em nome da Secretaria, tem a agradecer ao professor Tavassi pelo seu largo conhecimento deste assunto, e sinta-se em casa, vamos interagir, vai ser uma tarde de muito aprendizado. Muito obrigado mais uma vez, professor Tavassi, pela disponibilidade. Como nós sabemos, nosso Padre Tavassi, que já é, né, conhecido por todos nós, a gente agradece desde já essa disponibilidade dele em proporcionar esses 4 momentos com a gente, e acreditamos que aprenderemos bastante, né? Ele é graduado em Filosofia e Teologia pelo Seminário Arquidiocesano da Paraíba, possui bacharelado, mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação Social pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, e atualmente faz pós-doutorado na UFRN, é professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, né, FCRN, e vigário da nossa paróquia de Apudi. Então, a gente fica muito feliz em tê-lo como parceiro nosso nessa formação. E a gente passa para ele, com você, Padre. Então, boa tarde para todo mundo. Cizinho, obrigado, Elmo, pelas palavras. Na verdade, Cizinho, Elmo e todos que estão aqui na sala comigo, o mais interessado nesse curso sou eu. Um dos grandes legados aí da pandemia na minha vida foi entrar de cheio no campo, digamos, prático daquilo que eu já venho estudando há muitos anos, precisamente desde 2008, quando eu pensei em viajar para a Europa e fazer comunicação. Neste período de pandemia, desde março, só para ter uma ideia, eu fui lá para casa do papai e mamãe, na roça, que fica no sítio de Bartolomeu, próximo do Venhaver, aliás, município do Venhaver. Ali no sítio eu comecei a sentir a necessidade de me preparar para a docência no modelo híbrido, no modelo remoto, só que eu não queria estudar sozinho, eu não queria me preparar sozinho. E ali, refletindo, rezando, senti a necessidade de formar grupos de pessoas para a gente aprender juntos. O conhecimento compartilhado enriquece todo mundo. Uma coisa é aprender sozinho, outra coisa é aprender juntos. Então, ali já na roça, com
3 megabytes, a internet lá do papai e a mãe tem o máximo, é um pacote de 5 megabytes, mas na verdade chega ali a 2, 3. Ali com 2, 3 megabytes, eu criei o primeiro curso de ensino-aprendizagem online, ali no início de maio. O primeiro curso foi com 150 professores de vários lugares, não só aqui do estado, mas de outros estados. E foi um mês de imersão, estudando esse mundo, e a experiência foi tão boa que eu quis bis, aí nós criamos uma segunda edição do curso, Ensino-Aprendizagem Online, que concluiu agora em julho. E agora, com vocês aqui, é uma continuidade daquilo que eu venho pesquisando, daquilo que eu venho estudando. Então, o interessado aqui sou eu acho que um dos grandes legados dessa pandemia é o tempo abundante que a gente tem para se aprofundar, para estudar. Por isso eu quero aqui, inicialmente, parabenizar cada um de vocês, de sua casa, de sua rede, da sua varanda, de onde estiver. Você reservou esse tempo para poder se aprofundar, para poder robustecer, é o verbo que eu uso nessas minhas mentorias, nesses meus cursos, porque todo mundo já vive dentro desse ambiente digital. Só que a gente precisa se aperfeiçoar sempre mais para poder não só lecionar melhor, mas para poder viver melhor. E outra coisa, ajudar as pessoas a viver melhor no ambiente digital é um dos meus propósitos de vida. Eu tenho 2 propósitos na minha vida. Como padre, ajudar as pessoas a dar um sentido verdadeiro à vida. Esse é o grande propósito da minha vida como padre. Ajudar as pessoas a dar um sentido verdadeiro à vida a partir dos valores evangélicos. Então, como referência, nós temos aí a palavra de Deus que a gente busca pregar no dia a dia. E como professor pesquisador, o meu propósito é ajudar as pessoas a viver bem no ambiente digital. Então, se ao término desse curso eu ajudei algum professor a dar passos nesse campo nosso, nesse campo acadêmico, para poder estar mais próximo dos nossos estudantes, para poder nos realizar melhor como profissional nesse campo, né, como servidor nessa área, creio que eu já fico muito feliz. Por isso, inclusive aqui nós temos vários colegas que participaram dos nossos cursos, né? Estou vendo aqui Lázaro, mas não tem só Lázaro Gama que está aqui na telinha ao lado, mas tem outras pessoas que estão aí. O João Deon, Francione, Gessione, estão todos aí também. Exato, tem já alguns colegas que participaram, portanto, vão estar, do ponto de vista no campo, digamos, de reflexão, já vão estar por dentro da minha narrativa e com certeza serão multiplicadores nesse nosso curso. Beleza, então, a felicidade é minha, a alegria é minha, espero que eu possa contribuir, esse é o meu desejo, contribuir com vocês, ajudar, a estar juntos. E aí, penso que nesses 4 encontros, presenciais no sentido de ser ao vivo aqui, sincrônico, né? Tem um termo que eu utilizo muito, é o termo on-life, que eu utilizei muito nos meus cursos, para dizer que a nossa vida, ela não consegue se viver distante dessas 2 realidades, a analógica e a digital. Portanto, essas 2 realidades, quando se conectam, elas nos aproximam, né, socialmente. Por isso, costumo dizer que nós não vivemos nesta pandemia um distanciamento social. Nós estamos socialmente presentes. Nós estamos juntinhos, nunca tão juntos como agora, porque vivemos nas mídias sociais para nos comunicar, para nos relacionar com as pessoas que amamos, com os nossos avós, nossos pais, nossos amigos, todo mundo. Né? O que estamos vivendo nesse período é um distanciamento físico. Eu vou pedir a Cizinho, vou colocar a minha apresentação aqui. Cizinho, você precisa, eu acho que, liberar aí para eu poder, porque não está dando a permissão de eu compartilhar aqui. Alguma coisa você precisa liberar aí. Então, nós temos aí
essa mensagem de abertura, eu nunca perco, ou eu ganho, ou aprendo. Penso que o sentimento que a gente vive nesse momento de pandemia é esse daí, representado muito bem na fala do nosso querido Nelson Mandela. Nós estamos aqui todos com o desejo de aprender, mesmo em situação de crise, de sofrimento, porque ninguém gosta de estar no lugar que estamos, mas de uma forma ou de outra nós estamos aprendendo alguma coisa. Talvez se não fosse a pandemia, nós não estaríamos hoje aqui falando sobre metodologias ativas ou falando sobre ensino híbrido. Então, nós sempre podemos tirar coisas boas de situações críticas como essa que nós estamos vivendo. Nosso encontro está dividido aí, pode ir clicando, está dividido nessas partes aí: programa e metodologia da mentoria, dados coletados dos professores via ficha de inscrição, contexto digital, ensino-aprendizagem pré e pós-digital, o que é que muda, e desafios e perspectivas do ensino híbrido. Então, nós temos esses 5 passos que faremos neste final de tarde. Quem está aqui, creio, é porque realmente quer investir bem esse tempo aprendendo algo nesse campo que é urgente. Ou nós adentramos com paixão nessa nova modalidade de ensino, aprendizagem, que nós chamamos de ensino remoto, ou híbrido, ou online, tem tantos adjetivos para essa nova modalidade, que ainda estão, digamos, em definição. Ou a gente entra para esse mundo, ou, vou ser bem sincero para vocês, ou nós vamos ficar obsoletos, correndo o risco de dar o nosso espaço, ou de alguém tomar o nosso espaço, porque terão professores mais habilitados, mais capacitados, ou que vão corresponder com as exigências do novo estudante, do novo ser humano que está em gestação e que vai ser bem mais exigente daqui para frente. O objetivo, em geral, é esse daí: capacitar e robustecer a autonomia digital dos professores, apresentando-lhes plataformas e recursos online, a fim de desenvolver novas habilidades e competências técnico-pedagógicas nas modalidades remotas de ensino-aprendizagem. Se vocês observam aí, eu fui bem ousado, mas eu creio que se a gente investe esse mês, porque é o mês de setembro, esse mês, e não só, digamos que esse mês vai ser um aperitivo para que vocês se apaixonem pela coisa e nunca mais soltem ou nunca mais parem de estudar ou de aprender nesse novo mundo digital. Pode passar, meu querido. A contribuição que desejo para vocês é essa daí: a consciência de que a transição para o ensino-aprendizagem híbrido é irreversível, a consciência de que passar do ensino analógico tradicional para o ensino online significa reinventar a pedagogia de ensino com novas linguagens, métodos e processos, e descobrir e robustecer novas competências técnicas pedagógicas para imergir nos paradigmas de ensino do contexto pós-pandêmico. Veja que também aqui a gente está pensando em mudança paradigmática. E a palavra é essa mesma. Não é fácil, todos nós sabemos, do ponto de vista cultural, isso requer tempo, o fator tempo é fundamental, mas em períodos emergenciais como esse que estamos vivendo, nós também somos convidados a acelerar o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Muito bem. A metodologia, 4 videoaulas, compartilhamento de tutoriais sobre as plataformas digitais no site da mentoria. Eu já compartilhei com vocês aí, vocês vão entrar depois e ver como vai ser bacana. Nós vamos inserindo lá os vídeos na medida em que a gente for estudando, né? São as quatro aulas síncronas, cada aula nós temos aí uma meta, já está bem claro, nós podemos rever depois. O WhatsApp, certamente, continua sendo o principal espaço de informes, compartilhamento de recursos e práticas pedagógicas. Depois podemos até ver como pensar ou um WhatsApp
comum para todos nós do curso. O Cizinho poderia pensar, porque perguntei a ele se tem um WhatsApp de todos vocês aqui do curso. Seria interessante pensar, pelo menos nesse período agora do curso, ter um WhatsApp para a gente ir colocando lá os novos vídeos, e aí todo mundo acompanhar, e quem tiver dúvida, isso é muito bom, e explico já por quê. Depois, como o Cizinho já falou, a mentoria corresponde a 16 horas aulas, com correspondentes às aulas síncronas e assíncronas. Como nós vamos usar a metodologia de aula invertida, quem participar realmente, quem assistir os tutoriais que estão disponíveis na plataforma, vai, sem dúvida, ter bom êxito nessa nossa experiência, nessa nossa imersão ao longo deste mês. Essas informações aí são interessantes, porque em nenhum momento eu, como condutor da coisa, vou cobrar nada de vocês, não tem prova, então eu acho que a motivação e o prazer de aprender é o que vai fazer com que cada um se aprofunde naquilo que eu vou apresentando. Se vocês estão aqui mais uma vez, é porque vocês querem estar à frente do processo, vocês querem conhecer a coisa, estudar novas ferramentas, conhecer novas plataformas, para, voltando em breve para a sala de aula, ou aqui já digo para vocês, nós nunca mais lecionaremos como antes. Escutem mais uma vez. No pós-pandemia, os nossos estudantes, boa parte dos professores e a educação, no geral, será híbrida. Parte presencial e parte digital. Porque, às vezes, pode ser que algum professor, de forma bem ingênua, pensa que vai voltar apenas, vai lecionar como lecionava antes e que não vai haver mudança nos próximos 5, 10 anos. É uma ilusão tremenda. Os estudos, todas as investigações ou reflexões feitas rezam isso. Nós não teremos mais uma escola como tivemos até 19 de março de 2020. O pós-pandemia pede um modelo educacional diferente. Por isso, quanto mais preparado para essa nova modalidade de ensino, melhor. Mais uma vez, parabéns vocês que estão aqui, tirando esse finalzinho de tarde para ouvir isso e aprender algumas coisas, ou nos preparar para aprender novas plataformas. Avante, Cizinho. Aí diz, clique na imagem correspondente para entrar, pronto, mentoria digital, vocês que já têm esse, não precisa clicar não, porque se clicar ele já vai abrir direto lá na mentoria digital para professores, lá naquela plataforma onde a gente estava, naquele site. Depois, ao lado aí, nós temos, no lado esquerdo, temos o grupo Autonomia Online no Facebook, Extra Mentoria. Se clicar na imagem, você vai cair já no grupo fechado no Facebook, onde tem professores que estão sempre se atualizando, estão sempre estudando. Né? Vocês sabem que nós não podemos, nos tempos de hoje, parar de aprender ou de estudar. Nós temos que aprender a aprender sempre. Então, esses dois ambientes aí, tanto o Facebook, esse grupo no Facebook chamado Autonomia Online e esse grupo no WhatsApp chamado RAI, Rede de Aprendizes Inquietos, são ambientes de interação contínua, permanente, diariamente. Nós, professores, estamos compartilhando nesses dois espaços plataformas, recursos, reflexões, novidades, nesse campo nosso de ensino, nesse campo nosso de academia, de sala de aula. Então, caso você tenha interesse, basta entrar neles aí. Se você clicar na RAI, aí já vai cair direto lá no grupo do WhatsApp da RAI. Aí você pode participar, acompanhar, interagir. O critério é ser uma pessoa inquieta. Esses espaços não são espaços para pessoas quietas. Quietas são aquelas que dizem, não, tá bom assim, eu vou continuar dando aula assim, como sempre dei. Esse negócio de modalidade híbrida é para quem tem saco para aprender isso. Quem tem professores assim.
E a gente respeita a liberdade interior de cada um. Quem for inquieto, quiser aprender sempre algo novo, né, são espaços que a gente pode estar sempre aprendendo. Muito bem, vamos lá. Continuando. Aqui nós vamos rapidinho só fazer uma leitura dos dados que a gente coletou de vocês. Fiquei muito feliz aí, 45% tem pós-graduação e, em segundo lugar, 42% nível superior. Avante, Cizinho. Qual o seu conhecimento sobre ensino-aprendizagem híbrido? Olha aí também, interessante isso daí. A maioria, 43% conhece apenas a teoria e depois 30% nunca tinha escutado falar até o momento. Avante, Cizinho. Quais metodologias ativas você conhece ou usa? Me chamou a atenção a maioria, 42% não conheço ou uso nenhuma. Depois, me encantei com esse 35% aí, aprendizagem baseada em projetos, e 23% sala de aula invertida. Ou seja, nós temos já um público, com professores que já estão vivendo já vivem esse tipo já usa esse tipo de metodologia em suas aulas. É claro que a maioria ainda, como diz ali, ainda não conhece e não usa. Isso significa dizer que a nossa responsabilidade é grande no sentido de ajudá-los a conhecer e, pouco a pouco, ir entrando nessas novas modalidades. Avante. Quais plataformas, recursos digitais você conhece ou usa? Muito bem, olha aí a galinha dos ovos de ouro, o nosso WhatsApp, é quem está salvando a educação remota nesse período. É o meio mais rápido da gente entrar em contato com quem a gente quer. Depois, em segundo lugar, o Google Meet, 70%, e em terceiro lugar, o Zoom. E os demais aí que a gente precisa, pouco a pouco, ir adentrando. Avante. E qual o seu conhecimento sobre metodologias ativas? A maioria, conheço apenas a teoria. Depois, 25%, conheço bem e já coloco algumas em prática. E depois, 17 e 16, aí não conheço ainda e nunca tinha escutado falar até essa formação. Muito bem. Isso aí foi importante porque a gente tem mais, digamos assim, um diagnóstico da realidade dos professores aqui do município de Apodi, né, da rede municipal. Bacana. O contexto digital, só para a gente ter uma ideia aí geral, o Brasil é o quarto país mais conectado do mundo, mais de 70% da população tem internet, as mídias sociais são os nossos, né, são o nosso ambiente natural de vivência na web. Esse dado aí talvez seja interessante para todos. 7 em cada 10 brasileiros passam, em média, 9 horas online por dia. 99% dos celulares têm o WhatsApp. Veja porque ele é importante para a gente. E olha aí porque é importante o professor estar no YouTuber. Olha aí, professor YouTuber. A cada 10 brasileiros conectados, 9 usam o YouTube para obter informação e entretenimento. Então, o YouTube como talvez a principal plataforma de aprendizagem hoje da nossa garotada. Avante. Todavia, mesmo sabendo que 90% do conhecimento está na palma da nossa mão, vai clicando aí, Cizinho. Qual é o nível de alfabetização digital? Qual é o índice de eficiência e de autonomia no uso das tecnologias digitais? Nós, aprendizes, conseguimos converter toda a informação online em conhecimento significativo? Na internet, para muitos, há algo além das mídias sociais? São perguntas que a gente faz porque não é porque temos tudo na internet, nós já sabemos lidar com a internet.
Então, além da falta de infraestrutura, da falta de internet, da desigualdade digital, temos também o problema da alfabetização, da baixa autonomia, em não saber lidar ou não saber fazer a curadoria certa para usar aquilo que a internet nos oferece para o nosso projeto acadêmico, para a nossa vida em geral. São perguntas que a gente leva para as nossas reflexões. Avante. Então, o abismo digital é também, talvez, no Brasil, um dos principais problemas nossos. De um lado, nós temos todo mundo no bem bom, bem acomodado, com internet boa, né? E do outro lado, nós temos, né, uma família com um único aparelho e os filhos têm que ficar na fila ali esperando a sua vez, né? Então, isso é uma realidade, claro. A maioria tem internet, mas dos que têm internet, muitos se encontram nessa situação aí. Veja, mãe, estou perdendo a aula, o outro diz, já estou na fila, e a mãe diz, calma, menino, o código do auxílio emergencial não chegou. Ou seja, esse o quadro ou a realidade de um percentual dos nossos estudantes. Por isso, quando a gente pensa em educação híbrida, a gente não pode ignorar a realidade como ela é, que é mais ou menos, reflete mais ou menos nessa imagem aí. Claro que, assim como as outras exclusões, a exclusão digital é uma opção política, dinheiro disponível tem para colocar um laptop com internet na mão de cada estudante. Se o governo, ou se os governos não fizeram isso, é porque a educação não é prioridade e não há nenhum interesse. Esse dado aí, por exemplo, né? O governo tem hoje em caixa 115 bilhões e 400 milhões no Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que só podem ser usados para propósitos específicos. Se o governo colocasse um laptop com internet na mão de todos os estudantes da escola pública, do fundamental, ensino médio, superior, mais os estudantes do FIES que estão nas universidades privadas, gastaria em torno de 30, 40 bilhões de reais, que corresponde a 1/4 do dinheiro que deve ser investido para essas necessidades. Ou seja, se a gente tem todo aquele dinheiro e nada é feito para que a família que não tem como ter internet em casa, os filhos não têm como ter laptop, então a resposta está aí. E se a gente investisse, né, seria ainda 1/4. E se a gente coloca isso diante, por exemplo, do que está sendo gasto agora na pandemia, né? Estudos por cima dizem que o governo vai gastar em torno de R$1 trilhão nesse período de pandemia. Então, diante desse valor aí, 30 a 40 bilhões, é 0,00001%. Não é nada diante do que está sendo gasto hoje, com todos esses auxílios aí, os auxílios do governo para evitar que as empresas quebrem ou que as famílias passem fome e por aí vai. Então, essa é a realidade. Depois, a evasão escolar, é claro que o que a gente puder fazer para que se reduza cada vez mais é grande, mas os estudos já revelam que 3 em cada 10 jovens pensam em abandonar a escola após a pandemia do coronavírus. Ou seja, se a evasão já era uma preocupação grande, ela deve ser maior ainda, porque a tendência após a pandemia, ou de hoje por diante, é aumentar mais ainda esse percentual, né? Essa pesquisa aí, antes da pandemia, revelava que 17% dos jovens que têm 16 anos não deverão concluir a educação básica. Então, se nós estamos aqui conversando sobre educação, querendo aprender plataformas, ferramentas, para ir pouco a pouco se preparando para esse mundo, eu creio que nós estamos colaborando com a redução da evasão escolar. Porque quanto mais familiaridade a gente tiver com essas plataformas, mais nós vamos
conseguir conquistar o coração dos nossos estudantes. Né? A gente sabe que um dos objetivos da saída ou da evasão escolar é a nossa metodologia, ou seja, tem alguma coisa que não vai bem. Uma delas, certamente, já está provado, certamente, é a nossa metodologia. Esse negócio de dar aula expositiva, blá, 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 não entra mais no ouvido de nenhum estudante. Então, ou a gente reinventa a nossa metodologia, ou a gente vai continuar acelerando a evasão escolar. Fechando esse ponto, ok. Essa é a primeira parte da nossa fala. Nas aulas híbridas com os estudantes, a gente pode sempre fazer joguinhos. Por exemplo, um deles, após uma fala de 5 minutos, 3 minutos, a gente pode usar quiz dessa natureza. Por exemplo, acabei de falar sobre essa temática agora. Eu posso pegar um elemento daquilo que eu falei e perguntar aos estudantes se é verdade ou falso. Por exemplo, esse daí. Vocês coloquem aí no chat. Se for verdade, coloca o V. Se for falso, coloca F. Diariamente, o brasileiro passa, em média, 9 horas navegando na internet. Quem acha que é verdadeiro, coloca V. Quem acha que é falso, coloca... Pronto. Tá vendo o sinal aí? Beleza. Beleza, é isso mesmo. É sinal que vocês estão acompanhando a nossa aula. Pode passar. Vocês acertaram. Parabéns. Olha aí. O Cizinho já marcou e já acertou. Beleza. O nosso segundo passo. Avante. Nós vamos entrar agora para o ensino-aprendizagem pré e pós-digital. O que é que muda? A gente vê essa imagem aí. Antes da pandemia, era opcional. A gente sabe, né? Então, estava todo mundo muito bem obrigado nesse modelo presencial, todo mundo na filinha, estudando. Não sei se estava todo mundo feliz. Os estudantes já revelavam a sua insatisfação. Mas as instituições em geral, elas não estavam sofrendo tanto, né, com isso. No pós-pandemia, a gente visualiza essa cena que está bem retratada aí nessa imagem à direita. É o que a gente, talvez é uma das melhores fotos ou imagem que representa o ensino híbrido, parte presencial e parte digital, parte pela internet. Beleza. Penépoli, Leana, Vanga Nogueira, está todo mundo dizendo que é verdade. Beleza, beleza. Mudanças paradigmáticas, gente. Vocês estão preparados ou não para essas mudanças paradigmáticas e culturais? Olha aí. A internet rompe com a estrutura hierárquica do ensino através do acesso descentralizado a qualquer conteúdo. Com a internet emergem práticas inovadoras. A internet derruba os muros das escolas, gente. Com ela, o acesso ao conhecimento independe de professor, independe de instituições de ensino. Quando os nossos filhos querem saber alguma coisa, eles nem perguntam aos pais, nem perguntam aos professores. Perguntam ao Google. Quando quer aprender a fazer algo, não pergunta a titia nem a vovó, mas pergunta ao Google. O livro do professor foi hackeado. Todo mundo agora tem ele na palma da mão. Eu acho que quase todos nós aqui somos da época do livro do professor e do livro do estudante. Qual era a diferença de um para o outro? É porque o do professor tinha a resposta e do estudante não tinha resposta. É nesse sentido que a gente diz que o livro do professor foi hackeado. Nova mídia, novo ambiente escolar, nova forma de estudar, de pensar, nova civilização. É isso que a gente está entrando. Avante. O digital está em todos os lugares. Em todos os lugares, repito. Nos relacionamentos, a gente se relaciona, se comunica, tudo pela internet. Né? Se a gente perguntar a um filhinho nosso que antes se comunicava via carta, por exemplo, eles nem vão saber o que significa carta. Envelope, perguntar o que é o envelope, eles não sabem o que é isso. No sistema econômico, tudo, a economia funciona no mundo digital, nos transportes, nos meios de comunicação, no entretenimento, na saúde, mas ainda não está nas escolas, como a gente gostaria, ou não está nas escolas como deveria estar. Visualizo nas próximas décadas uma crise global nas instituições de ensino.
elas perderão os seus estudantes por não fazerem um upgrade dos modelos de ensino-aprendizagem. Olha essa pesquisa aí, né? O link está aí, basta clicar nele e você vai abrir. Alunos da rede pública planejam reprovar de propósito para aprender de verdade em 2021. Que mensagem esses alunos estão dando para nós, professores? Eles estão ou não satisfeitos com o nosso modo de dar aula? Como é que eles querem aprender? Será que a gente vai ter a coragem de voltar para a sala de aula com a nossa velha prática, com os nossos velhos hábitos? Ou a gente, para esses estudantes não fazerem greve de fome na porta da escola, dizendo, olha, ou vocês, professores, mudam o jeito de vocês ensinar, ou vocês se adaptam àquilo que atende ao cérebro do ser humano digital, ou nós não vamos entrar para essa escola. A reivindicação vem sempre de baixo para cima, é o povo, são os estudantes que vão reivindicar novas modalidades de ensino. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que ter muita consciência. Achar que a gente pode continuar aplicando as nossas velhas práticas ou as nossas anotações já quase borradas, linhas amarelas, para um mundo que é totalmente diferente, que é esse mundo cultural das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens. Avante, meu querido. Esse autor resume mais ou menos esse sentimento. A revolução não acontece quando a sociedade utiliza novas ferramentas, e sim quando adota novos comportamentos. Porque muitos jovens não querem, estão saturados, por exemplo, com Google Meet, com Zoom, com essas modalidades que nós, professores, estamos lecionando. Porque a gente continua usando essas tecnologias novas com as mesmas práticas ou as mesmas pedagogias do passado. Não funciona. Isso não quer dizer nada para a galera. Então, a gente ou reinventa, né, ou adota novos comportamentos, ou a gente não vai corresponder com as expectativas da nossa garotada. Avante. Essa imagem também aí reflete o impacto, por exemplo, de uma nova mídia na sociedade. Esse autor aí, o McLuhan, diz que nós, humanos, criamos as tecnologias, porém elas nos recriam, nos remodelam, sem que estejamos conscientes. Então, para cada era, digamos, midiática, a gente constrói uma ecologia cultural, um ambiente de vida. E nós, até pouco tempo, a gente vivia nessa lógica aí do fogo. Nós continuamos construindo tecnologias, mas sempre tecnologias centralizadas. A digital dizem que é a maior revolução tecnológica na história do Homo sapiens. Veja aí, o fenômeno principal é a descentralização, a reintermediação, cada um vivendo no seu mundo, né? Cada um aprende do seu jeito. Se antes a gente sentava em torno de um professor para aprender, em torno de um pai ou de uma mãe, em torno de um guru, de uma pessoa que sabia tudo, hoje, cada um senta diante do seu smartphone, diante do seu celular, e ali ele vai curiando, vai aprendendo, vai fazendo pergunta ao Google, e pouco a pouco vai desenrolando e construindo o novo ser humano que está em construção. Avante. Não se assustem com essa imagem, mas apenas para mostrar que para cada era midiática, nós temos um ambiente de aprendizagem. Essa linha aí do tempo, começando há 400 mil anos até chegar aos nossos dias. A era dos gestos, a era da fala, há 70 mil anos, a era da escrita, há 7 mil anos, a era da impressão, da invenção da imprensa, há 500 anos, por Gutenberg, a era da comunicação de massa, há 100 anos, a era da informação e agora a era digital. Se vocês veem lá embaixo, para cada era midiática, nós construímos modelos de aprendizagens diferentes. E a grande diferença, na minha percepção, é essa que a gente está entrando agora. Lembrando, gente,
Nós estamos nos primeiros minutos do jogo. Não queiram que o digital já corresponda com tudo aquilo que ele vai revolucionar, não. Estamos nos primeiros segundos, nos primeiros minutos. Então, avante. Aí depois vocês dão uma folheada direito, com mais profundidade. Veja aí as mudanças, a velocidade das mudanças nos últimos tempos. Se antigamente a gente demorava séculos, e às vezes até milênios, para ocorrer mudanças de verdade na sociedade, agora em décadas. Veja aí, nós visualizamos 6 gerações. Em 2027 haverá 6 gerações de aprendizes na sociedade. Então, e pessoas que estão vivendo na mesma época. A vovozinha que está lá no canto esquerdo, para o bebê que está lá no canto direito, aqui, embora eles estejam vivendo no mesmo período, eles vivem em mundos culturais diferentes. Tem muita coisa dessa geração Z, geração Gen, que fala que não tem nada a ver com a linguagem dos nossos bisavós, dos nossos avós. Se o netinho falar para a vovó em TikTok, ou falar para a vovó em Instagram, ou falar para a vovó essas linguagens próprias do nosso mundo, né? Elas vão ficar perguntando se a gente está falando inglês ou japonês. Por quê? Porque são expressões que não estão dentro, que não fazem parte do mundo cultural dessas pessoas. Então, vivemos muito isso hoje, né? E quando a gente fala, por exemplo, hoje, temos que falar sempre pensando em quem está nos escutando. Que eu estou me referindo a que era, né? A que geração. Estou me referindo à geração alfa, a Z, a millennium, a X, porque para cada mundo, para cada geração, há, digamos, uma percepção de realidade, uma percepção de mundo. Então, aí entra a importância da adaptabilidade, da flexibilização, de estar sempre aberto para essas modalidades culturais diferentes. Avante. Olha aí o que acontece quando chega uma nova tecnologia. Ela alarga as paredes da escola. Lá atrás eu disse que a internet derrubou os muros das escolas, porque antes o conhecimento estava preso na biblioteca da escola, estava preso no livro do professor, estava preso dentro de sala de aula. Chegou uma nova tecnologia e ela expandiu os muros das escolas. Digamos que não existe mais limites para a gente poder conhecer alguma coisa, né? Basta ter uma internet, basta ter um smartphone conectado à internet que a gente tem a possibilidade de conhecer qualquer coisa debaixo desse céu. Avante. E aí nós estamos caminhando para essa transição, a forma como as nossas escolas foi pensada lá atrás, basicamente a mesma que predomina nos nossos dias, né? Veja aí, a indústria 4.0 pede novas habilidades e competências interpessoais e intrapessoais. Vivemos a passagem da massificação à personalização do ensino-aprendizagem. Na prática, essa personalização ainda não existe. O fator principal é a questão da quantidade. A gente lida com números grandes. Olha aí, a educação de massa que é semelhante àquela que a gente tem hoje. Aquela pensada para o homem lá da era industrial é basicamente aquela que a gente aplica nos dias de hoje para a era digital que tem um ser humano que não tem nada a ver. O ser humano da cultura digital não tem nada a ver com a educação de massa, com esse modelo aí. Nas nossas escolas continuam tendo horários de entrar e sair. Hoje a gente está preparando um trabalhador que não tem mais, inclusive com a cultura agora do home office, do trabalho em casa, a cultura Uber, e cada um agora constrói, cada um personaliza, customiza, entra no mundo do trabalho a partir da sua
da sua adesão pessoal, da sua personalização, são os trabalhos personalizados, as pessoas, elas criam o seu tempo, trabalham na hora, no horário melhor que produz e por aí vai. Sirene, uniformização, né, todo mundo ali uniforme, hierarquia, áreas desconectadas, né, a gente sabe que até pouco tempo, para entrar na escola, o estudante tinha que desligar o celular, né, ou não, muitas escolas proibiam o uso de celular em sala de aula, porque as modalidades não batiam, o professor estava com uma pedagogia, o estudante com outra, então, para não dar choque entre as modalidades ali, entre os mundos, o mundo do estudante conectado e o mundo do professor desconectado, então, era mais cômodo para o professor autorizar, pedir para os estudantes desligarem ou não usarem o celular em sala de aula. Então, nós temos esse estilo de sala de aula ainda em nossas escolas. E a pergunta que a gente faz é, dessa forma, estamos preparando os nossos jovens para o mundo do trabalho da era digital? Qual é o percentual no universo acadêmico de professores, né, de gestores, que está se preparando para repensar a sua carreira? Esse dado aqui é interessante. Profissionais no Brasil, olha aí, no Brasil, 76% dos profissionais estão repensando suas carreiras após a pandemia. Você, professor, nós, professores, olhando aqui nos olhos nossos, nos olhos de vocês, nós, professores, estamos também repensando nossas carreiras após a pandemia? Eu creio que você que está aqui comigo está aí dentro desses 76%. Se você está aqui, é porque você está repensando, está revendo a sua carreira, está se aperfeiçoando. Tudo isso para a gente atender já um apelo da BNCC. Né? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, já reza, foi pensada para atender as habilidades e competências do trabalhador, do ser humano do século XXI. Se vocês observam depois cada uma delas aí, a gente vai ver que aquele modelo de aula massiva, pensado para a era industrial, não tem nada a ver com essas propostas da Base Nacional Comum Curricular. Então, é a passagem de uma educação conteudista para uma focada em projetos. E aqui entra a questão da comunicação, da criatividade, da criticidade, da colaboração, da educação baseada em habilidades e competências, né, preparando o sujeito para o mundo digital. Avante, meu irmão. O Fórum Social, o Fórum Econômico Mundial apresentou essas habilidades que a gente já contempla, digamos, na BNCC. Quais são as habilidades para o século XXI? São essas daí. Portanto, você que está em sala de aula, nós devemos levar esses 10 mandamentos aí, deve estar não só no nosso celular, mas na nossa cabeça. Né? Olha, eu estou aqui preparando o ser humano para obter essas competências aqui, essas habilidades aqui. Pessoas, né, que saibam solucionar problemas, que tenha pensamento crítico, que seja criativo, que saiba administrar, que saiba se relacionar. A questão da inteligência socioemocional é indispensável para empoderar a nossa garotada nesse mundo, saber julgar, tomar as decisões certas, e por aí vai. E, por último, a flexibilidade cognitiva, cabeça flexível, desdogmatizar a nossa garotada. Gente, pelo amor de Deus, né, não vão pregar verdades por aí, não existem verdades no mundo da ciência, vocês sabem disso, verdades absolutas. Nós temos que trabalhar sempre com esse mundo da adaptabilidade, da flexibilidade, o mundo da incerteza. O que é certo hoje, daqui a um mês já não é, e por aí vai. Então, a abertura cognitiva, flexibilidade cognitiva é fundamental. Fechando essa segunda parte, o apresentador falou que o livro do professor foi hackeado. Todo mundo agora tem ele na palma da mão. V para verdade, F para falso. Está vendo a importância, gente, de quiz assim nas nossas apresentações?
Os seus meninos em sala de aula, vocês podem fazer isso a cada 2 minutos de fala. Falou ali um parágrafo, ou 2 parágrafos, sei lá, apresentou uma coisa nova, vocês já podem fazer tanto quiz assim, como fazer quiz, por exemplo, de uma frase faltando uma palavra, porque aí está todo mundo aí atento mesmo. Parabéns. Genial, Damiana, Jéssica, Vanja, Ionara. A galera está atento, parabéns. Agora, vamos para, digamos, para a última parte, que é a parte bastante crítica, mas que a gente tem, né, o pensamento crítico, ele tem que acompanhar, sobretudo nesse período, desafios de migrar para o ensino híbrido digital. Nos jornais a gente vê todo dia notícias que revelam os desafios e por aí vai. A maioria dos professores diz não saber dar aula online, mais de 80%, então, esse é um problema, não é só meu, nem de vocês, é um problema da maioria dos professores, né? Estamos todos aprendendo. Pesquisa, 1 em cada 5 alunos de escolas públicas não consegue estudar em casa na pandemia, por vários motivos, um deles é a questão da exclusão digital. Esse aí, recente, para 72%, aulas presenciais só devem ser retomadas quando houver vacina contra a Covid. Esse dado aí foi decisivo para a governadora adiar as aulas no estado para o próximo ano, para 2021. Avante. Muito bem, e aqui os desafios. Olha o que aconteceu com a mudança brusca aí do modelo presencial para o modelo online. O prédio da escola foi substituído pelas nossas casas. Nós damos aulas, eu estou dando aula eu sou professor da faculdade de Mossoró, eu dou aula aqui do meu quarto, né? Então, o prédio da universidade substituído pelo meu quarto. Cadernos, livros, lápis lá da escola substituídos por celulares, tablets e computadores. O quadro negro substituído por telas digitais na web. Os ambientes físicos de ensino-aprendizagem, substituído pela internet. Mesa, cadeira, banheiro, merenda, Wi-Fi da escola, substituídos pela nossa mesa, cadeira, banheiro, refeição, Wi-Fi das nossas casas. Ou seja, nessa modalidade agora que nós professores, sobretudo da rede privada, nós transformamos o nosso quarto, a nossa cozinha, a nossa sala, a nossa varanda, transformamos em sala de aula, né? Estamos sempre ali. Então, por isso que na minha percepção, internet e computadores, sobretudo internet, deve ser uma responsabilidade do governo. Se eles querem adotar, por exemplo, a modalidade híbrida, tem que garantir internet boa para os professores, internet boa para os nossos estudantes. Não é justo, tudo aquilo que a gente usava na escola, agora está usando, por exemplo, na nossa casa, sem uma contrapartida, digamos, da instituição. Avante. Outros desafios estão aí bem explícitos, inclusive presentes lá também na inscrição de vocês, quando perguntei lá qual um desafio. A falta de dispositivo com internet parece ser o principal, né? Muitos, né, não têm. Baixa autonomia, baixa alfabetização digital, alto índice de evasão escolar, reinventar o papel do professor, não é fácil, gente. Eu sei disso, não é fácil. Se para os jovens professores sentem dificuldade de fazer essa migração para o digital, imagine para, sei lá, para quem tem 40, 50, 60 anos, essas pessoas sofrem mais ainda, têm mais ainda dificuldade de fazer essa migração. Dificuldade de passar do modelo transmissor, expositor, para metodologias ativas e significativas. Personalização e autonomia são a espinha dorsal do ensino híbrido na cultura digital. Ok. Mas isso, nós não fomos preparados para essa modalidade. Por isso que personalização e autonomia requer mudança radical de paradigma pedagógico. Mudança radical. Se a gente continuar com essa mesma estrutura, não só mental, mas também física, penso que isso aqui fica apenas na
na utopia. Avante. O nosso Freire, há tempo já dizia isso, na segunda metade do século XX, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar oportunidades para a sua produção ou a sua construção. Educação autêntica não se faz de A para B, ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Então, aqui de fato, uma revolução na educação, é uma mudança muito grande, já sonhada e vivida pelo nosso patrono da educação. Avante. Esse período, portanto, é uma oportunidade única, gente, para reconfigurar e redesenhar o sistema educativo vigente. Não faz sentido continuar dentro de uma escola com práticas do século XIX, da era industrial. A partir dos fenômenos recorrentes na história, eu visualizo que estamos nos primeiros minutos da maior revolução educacional dos últimos séculos. Portanto, mais uma vez, parabéns você que está aqui comigo até agora. O professor que não aproveitar esse período pandêmico para se reinventar, vai se arrepender amargamente após a pandemia. Não se trata de uma simples mudança incremental. Participaremos ativo ou passivamente nos próximos anos de uma verdadeira revolução provocada de fora para dentro e de baixo para cima. Ou seja, não é uma revolução que vem dos diretores de escola, dos gestores de escola. Não, eles não querem isso, porque vão afetar o seu estado de conforto, a sua zona de conforto. Essa revolução vem de fora. É aquele estudante que diz, olha, eu não quero mais estudar nesse modelo de ensino. Eu vou fazer greve de fome, vocês mudam o jeito de vocês ensinar, eu não vou mais para a aula. Então, vai estar havendo já essa revolução. Ou a gente se adapta para essa nova modalidade, ou a gente vai continuar perdendo o nosso espaço para novos professores que estão usando dessa pandemia para se qualificar e entrar com tudo no mundo da educação no pós-pandemia. Avante, meu querido. Aqui está um pouco uma síntese, digamos, dessas duas modalidades que eu venho refletindo até agora com vocês. De um lado, o ensino-aprendizagem pré-digital e de um outro pós-digital. Muitos estão lendo o mundo com o pré-pandemia e o pós-pandemia. Eu não, prefiro usar a realidade como ela já vinha acontecendo, né? Eu sou um estudante da cultura digital há muito tempo. O meu bacharelado, mestrado e doutorado, e agora pós-doutorado em comunicação, todos eles são voltados para esse mundo. Então, eu tenho, digamos, mais ou menos uma certa autonomia para falar disso. Então, não é um pré e pós-pandemia, é um pré e pós-digital. Professor pré-digital, um transmissor de conhecimento. No pós, curador, mediador. Aqui é mudança de mindset, é mudança de mentalidade. Requer tempo, reflexão, humildade e vários outros fatores. Estudante como receptor de conteúdo. Agora, estudante como protagonista. Trabalhar a autonomia da garotada para cada um construir o seu próprio percurso de aprendizagem. Aulas expositivas e memorização, aquela pré-digital. A aula de agora é invertidas e colaborativas. O ensino uniforme, sólido, bancário, como dizia Paulo Freire. Agora, ensino rede, líquido, randômico, imprevisível. Por isso, pessoas bloqueadas, fechadas, professores, né, fechados em seus valores, em suas velhas práticas, vão ter mais dificuldade de fazer essa transição. Metodologia comunicativa vertical passiva. E agora, no pós-digital, metodologias interativas horizontais. Livros impressos na biblioteca da instituição do ensino. Se alguém quisesse aprender alguma coisa, agora bibliotecas online, na palma da mão, acessível em todo tempo e lugar. Onde tem Wi-Fi, onde tem internet, tem as maiores bibliotecas, as melhores enciclopédias,
o melhor que você quiser sobre qualquer campo no mundo, na web. É ensino de massa atomizado, como a gente viu na era industrial. Agora é ensino personalizado, baseado em projeto. Professor ensina, fala muito, escuta pouco. Agora, o professor não ensina, o professor orienta. Fala menos e escuta mais. E, por último aí, professor motorista, taxista, aquele tipo de professor pré-digital. Agora, o professor é professor GPS. No lugar do professor pegar o estudante, colocar no banco de trás do carro, né, do carrinho dele, ou no banco de trás do táxi, e o professor coloca o cintozinho, fica aí, que eu vou te levar de canto A a B, e o aluno lá seguia tudo aquilo, né? Agora não. O que é que o professor faz? Ai, meu queridozinho, eu não sou mais seu motorista, não, meu queridozinho, minha queridazinha. Não, foi-se esse tempo. Eu vou te dar um GPS aqui e se vira. E aqui entra a importância da emancipação da autonomia do estudante, da personalização. Porque ele, tendo acesso a todo o conhecimento na palma da mão, o papel do professor aqui é de moderar, de curar, de orientar. É GPS. Ele agora, como GPS, vai fazer o percurso sozinho, não vai ter mais motoristinha, não. O professor não vai estar guiando ninguém, ele não vai estar conduzindo, digamos. É o estudante que, orientado pelo professor, vai fazer o percurso, e aí ele vai se perder, naturalmente. Eu já vivi muitas experiências de me perder em grandes cidades fora do país, usando o GPS. Ele vai se perder, ele vai se estressar, mas aí entra a questão das habilidades socioemocionais, de preparar realmente esse sujeito para viver e aprender bem desse novo mundo. Então, esse retrato aqui é interessante para a gente, né, guardar também e ter sempre claro, porque se eu quero fazer essa mudança, eu tenho que ter clareza que mais ou menos é esse o retrato. Avante, meu querido. Os conceitos para essas modalidades são vários, tem muitos autores, cada um traz o seu. Um deles é desse de José Moran, o ensino híbrido, como eu já falei lá atrás, uma modalidade pedagógica que combina atividades em sala de aula com atividades em espaços digitais. Se alguém perguntar por aí o que é resumidamente ensino híbrido, é isso aí. A combinação, o casamento de atividade presencial com atividade online, com atividade digital. Por isso que eu batizei com a palavra on-life, que é o casamento indissociável desses dois universos. E aulas interativas, com isso, também desse cara aí, esse livro do Marco Silva, Sala de Aula Interativa. Eu puxei essa frase porque não basta ter, por exemplo, celular bom, computador bom, uma sala de aula cheia de tecnologias para dizer que eu, né, tenho aulas interativas. Ele diz aqui o seguinte: a sala de aula inforica pode ser pobre em interatividade, enquanto que a sala de aula infopobre pode ser rica em interatividade. Então, para fazer uma aula interativa, a gente faz sem internet e sem nada, basta colocar os neurônios para funcionar, dinamizar, mexer com todo mundo, criar ambiente ali e transformar o nosso jeito de lecionar e estudar. É claro que eu prefiro uma sala de aula inforica, porque com todas as tecnologias ali eu posso, digamos, ampliar as possibilidades de interação. Né? Mas quando a gente não tem... Porque a gente pode pensar assim, não, mas minha escola não tem nada. Não precisa. Se o professor é um vocacionado, se o professor tem paixão naquilo que faz, aí está a diferença. É claro, se o professor vai para a sala de aula apenas com o interesse de ganhar o seu dinheiro, aí ele está no lugar totalmente errado, além de estar colocando em risco a vida de muitos estudantes. Porque o estudante vai perceber que aquele professor está ali só pelo dinheiro. O pecado maior do professor é entrar em sala de aula com o interesse de ganhar o dinheiro no final do mês. Né? Se ele não entra em sala de aula com a vocação de ajudar a um ser humano a viver melhor na sociedade,
a se desenvolver, a construir. Ele, certamente, não é o nosso caso aqui, creio que todos nós que estamos aqui somos, antes de tudo, tarados pela educação, tarados pelos nossos alunos, com o desejo sempre de oferecer o melhor para eles. Vamos para frente? Claro que nós geralmente temos a tendência danada de descer o cacete no ensino híbrido, mas já algumas pesquisas apontam por aí, tem esse link aí para aprofundamento, puxado pelo Fórum Econômico Mundial, que nos lugares onde os professores adotam as pedagogias corretas para o ensino híbrido ou ensino online, há essas vantagens aí. Por exemplo, né, o ensino online requer menos de 40% a 60% de tempo para aprender do que numa sala de aula tradicional. Por quê? Porque no ambiente online, os estudantes podem aprender ao seu próprio ritmo, voltando, relendo, saltando, acelerando. Imagine no YouTube, né? A gente vê uma vez, duas, três, quatro, aquela explicação do professor até a gente aprender. Veja aí, portanto, a vantagem. Outro dado relevante foi com relação à retenção do conteúdo. As pesquisas mostram que, em média, os alunos retêm de 25% a 60% do conteúdo em aulas online, em comparação com apenas 8% a 10% em uma sala de aula convencional. Isso mesmo. Sabe aquela aula bonita que o professor dá? Meia hora, assim como eu estou fazendo aqui, 1 hora, blá, 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 falando. 2 semanas depois, esse estudante só vai ter na memória de 8% a 10% de tudo aquilo que ele ouviu 2 semanas atrás do professor. As mudanças são claras, eu penso que essas fotos aí, antes do digital, a gente estudava assim, né? Agora, vai lá, meu querido. No pós-digital, o nosso jeito de aprender, de acessar qualquer conhecimento, é pelos nossos smartphones e em qualquer lugar e em qualquer momento. A sala de aula invertida, que é o modelo mais visível dos nossos tempos, ou aquele que está sendo mais adotado, o retrato mais ou menos é esse que revela nessa imagem aí, né? Aula invertida compreende o antes, o durante e o depois. O que é que acontece no modelo de aula invertida no antes? Os estudantes se preparam estudando para as atividades em sala. Durante, praticam os conceitos aprendidos e depois revisam o conteúdo e estendem seus aprendizados. Então, se antes a gente chegava de surpresa em sala de aula, trazendo debaixo do braço todo um conteúdo, toda uma temática, e ali, naquele momento, o estudante iria ter acesso, né, pela primeira vez ao conhecimento, no modelo de aula invertida, não. O estudante já chega em sala de aula com tudo remoído, digamos, com tudo já lido, relido, e ali ele vai, nas leituras que ele vai fazendo, ele vai anotando ali as dúvidas, as inquietações, e a sala de aula vira um espaço de reflexão, de debate, né, de diálogo, né, onde o estudante vai, junto com os seus outros colegas e o professor, vão colocar em comum aquilo que eles já leram, aquilo que eles já estudaram, né, antes da aula. E depois da aula, sim, aí as pessoas voltam a revisar o conteúdo, a aprofundar aquilo que mais lhe interessa, e por aí vai. Isso porque, como diz essa pirâmide aí do nosso William Glasser, esse negócio de ficar na sala de aula apenas ouvindo, ou lendo, ou observando, como eu fiz, né, como estudante até pouco tempo, ou como muitos de nós professores ainda fazemos, vai lá para Cizinho, por favor. Olha o que é que diz esse cérebro aí do nosso William Glasser. A aprendizagem acontece quando a gente debate com os outros, quando a gente pratica a aprendizagem, o ensino mão na massa, como a gente diz, ou quando a gente está ensinando aos outros. Por que, por exemplo, eu quis estar com vocês durante esse mês aqui? Porque compartilhando aquilo que eu sei, eu aprendo muito mais. Né? E aí a importância da gente sempre criar aulas interativas, né, significativas, porque assim vai ficar muito mais na cabeça do estudante. Após 2 semanas,
o estudante vivendo esse modelo novo de ensino-aprendizagem, não vai ficar apenas 8 ou 10% do que ouviram, mas a possibilidade é de ficar 70%, 80%, e se ele estiver ensinando ali os seus coleguinhas, vai ficar 95% da aprendizagem. Então, o que está por trás dessas pedagogias, dessas mudanças, é a ciência, é a neurociência, é a psiquiatria, né? Há todo um mundo aí que está estudando o cérebro humano e vendo qual é a melhor forma da gente aprender. Por último, esse texto aqui eu peguei ontem de um jornal espanhol. Esse Francesco Tonucci é um referencial, um pedagogo referencial no mundo da educação. Veja o que ele diz com relação... o link, basta clicar nesse link aí, vocês entram lá na fonte, está em língua espanhola. Olha o que é que ele diz. Se as crianças sentem falta da escola, é porque hoje é o único lugar onde elas podem encontrar os amigos, porque perderam as ruas. Um menino argentino nos contou: tiraram da escola o que mais me interessava, amigos e recreio. E o que menos gostamos, aulas e deveres de casa. Guardei. A sala de aula é uma forma muito débil de transmissão de conhecimento, né? A aula expositiva. O que funciona é o conhecimento que os alunos desenvolvem pesquisando e investigando, não ouvindo os professores. E, por último, se a escola tiver a coragem de entender o que está acontecendo, ela deveria estar preparada para uma mudança radical que é necessária nos tempos de hoje. Isso aqui não é fala minha, é fala de um dos grandes investigadores, um dos grandes pedagogos do mundo, um italiano, chamado Francesco Tonucci. Ou seja, gente, nós podemos aprender muito. Tudo o que fizermos, façamos o melhor que podemos com o que temos. Digo isso porque vai lá que algum professor reivindique, sei lá, a melhor internet do mundo, o melhor computador do mundo para começar a lecionar. Né? Nós nunca vamos ter, o ser humano sempre vai querer algo melhor, algo melhor, algo melhor. Então, o correto é, se você é um professor vocacionado, se você tem paixão por aquilo que faz, você vai começar a se aproximar dos seus estudantes com os meios que você tem. Né? Quando eu comecei o meu ensino básico ali, não tinha energia elétrica lá na casa dos meus pais. E a gente estudava na luz da lamparina. Mas todos os outros meus coleguinhas moravam nas vilas e tinha energia elétrica. Ou seja, ali, quando eu falo isso, digo a importância do interesse. Né? O maior distanciamento é a falta de interesse. Quando a gente tem interesse para fazer alguma coisa, a gente transforma o pouco que a gente tem em algo bom e consegue, no final, obter um bom resultado. E, por último, a nossa Clarice Lispector, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Eu não queria, por exemplo, aprender sozinho. Eu queria aprender com vocês, aprender com os outros colegas dos cursos que eu já realizei, porque sei que, aprendendo juntos, nós podemos chegar mais longe. Se você quiser continuar aprendendo com a gente, sugiro ficar conosco neste curso até o final. E se você quiser continuar aprendendo, aí sim, tem a RAI, né, que é lá o grupo do WhatsApp. Você basta clicar naquele linkzinho que eu já disse para você lá, você clica naquele link, você vai participar do grupo da RAI, Redes de Aprendizes Inquietos. A condição para participar do grupo é ser uma pessoa aberta para, perdão, para aprender a aprender sempre, para estar sempre crescendo, beleza? Muito bem, o nosso último quiz. Não sei se ainda tem gente acordada por aí. Volta aí. Temos 122 pessoas ainda na sala. Oh, que maravilha. Deixa eu ver se essa última pergunta, uma pegadinha da última pergunta. Agora o povo vai. Personalização e autonomia não são a espinha dorsal do ensino híbrido na cultura digital. Verdade ou falso? Atento para a pegada. Eita, essa pergunta. Nada, tão vivíssimo. Parabéns a galera. Auxiliadora, dá uma revisada depois, auxiliadora. Mas a galera está em dia. Personalização e autonomia não são a espinha dorsal do ensino híbrido da cultura digital?
Essas duas palavrinhas aí vocês vão levar para casa. Personalização e autonomia. São a espinha dorsal, é o pulmão, a espinha dorsal do ensino livre na cultura digital. Isso, verdade. Galera, vocês estão de parabéns. Uma salva de palmas para essa galera aí. Cizinho, estão de parabéns. Muito bem, muito bem. Bom, Show de bola. Cizinho, Vou parar de compartilhar aqui, né? minha participação era essa. Contem com minha amizade, com minhas preces. Eu sou aqui, eu não sou de Apodi, mas estou aqui há um ano mais ou menos, mais de um ano já. Sou padre aqui, né, vigário. Padre Chagas é o administrador e eu sou o vigário. Mas contem comigo, qualquer coisa. Se vocês quiserem estar mais próximos, sugiro entrar na RAI e na outra RAI ou no outro lá. Mas a RAI é o lugar mais digamos, de reflexões e de compartilhamento de conteúdos ligados ao nosso campo. E toda quinta-feira, por exemplo, amanhã nós vamos aprender toda quarta tem o chá da RAI. O chá, a gente senta ali meia hora, de 4 da tarde, e pelo Google Meet a gente vai estudar alguma coisa ligada ao nosso campo de professor. Né? Se você tiver algum interesse, bem-vindo. Amanhã vai ser, quinta-feira vai ser às 4 da tarde, nós vamos estudar o Google Meet. A gente vai se divertir dentro dessa plataforma que tem mil e uma coisa, e veja como é importante a gente estudar para não sofrer aquilo que eu sofri hoje. Tudo pronto para fazer a apresentação, rapidinho eu tive que passar para o meu colega, porque senão eu não conseguiria apresentar vocês vendo os slides. É claro que os slides meus estão aqui, mas uma coisa é vocês também vendo diretamente os slides. Uma contribuição aí para a nossa discussão. No começo, a frase de Mandela é espetacular, né? Nelson Mandela sai de uma prisão de 27 anos. E a frase dele é otimista. É uma frase positiva. Então, tem uma que eu vou colocar aqui como uma pitada, uma de Madre Teresa de Calcutá, que agora é Santa Teresa de Calcutá, que ela diz, quando tiver qualquer manifestação para a guerra, não me chame. Se tiver uma pela paz, eu estou dentro. Pode me chamar. Quer dizer, são frases que têm um raio de persuasão gigante. Então, essa sua palavra de dizer que nós podemos fazer com o que nós temos, eu acho que é o mais importante. Então, nós temos que fazer com o que nós temos. A questão dessa disparidade aí, dessas diferenças, que tem escola que tem um aparato maior, que tem um momento tecnológico maior, a educação conectada vem aí. A César é o que é de César. O governo federal está mandando uma educação conectada para dar um plus, né, dar uma turbinada em nossas internets. Tomara que melhore mesmo, né? Sejamos otimistas. Agora, eu vejo assim, que essa questão dessa diferença, dessa isonomia digital, vem primeiro partindo do pressuposto do nosso modo de produção capitalista. Então, se a gente analisar, primeiro tem que se mudar esse modo de produção, porque sempre vai existir essa desigualdade. Sempre vai ter alguém comandando os meios de produção e outro, o lado do proletariado, trabalhando, querendo se igualar. Isso é muito importante. Então, essa luta é incessante de chegar lá para que haja realmente uma democratização digital. Eu vejo assim. Então, vamos fazer com o que nós temos. É só para a gente dar uma pitada aí nessa discussão. Uhum. Muito bem. Gente, para concluir, mais uma vez, eu reforço aqui a importância de vocês. Nós temos aí os nossos 3 próximos encontros, mas a minha recomendação é não chegar, por exemplo, na próxima aula síncrona aqui pelo Google Meet, sem antes ter investido um tempozinho. Eu sugiro ali, durante a semana, umas 3, 4 horas, e aí vai depender, claro, de cada um e da necessidade de cada um e da paixão de cada um em querer aprender algo novo. Então, sugiro vocês entrarem na plataforma. Eu vou começar, eu já coloquei lá, como vocês viram, tutoriais sobre o Google Classroom, que é o sala de aula do Google, que é o mais importante. Se vocês terminarem esse curso sabendo usar e utilizar todos os recursos que tem dentro da sala de aula, dentro do Classroom,
vocês já ganharam essa nossa maratona aqui, essa nossa imersão durante esse mês de setembro. O Google Classroom, ele é fantástico, tem muita coisa para aprender lá. Esse livro que eu compartilhei com vocês aí explica passo a passo de como usar, de como criar o Classroom, tudo o que é preciso fazer para a gente poder interagir bem e transformar o Classroom, de fato, no nosso espaço de aprendizagem. Então, sugiro vocês investirem um bom tempo Tá, joia. Fecha aí. Alguém vai falar encerra aí. Muito de pessoal dizendo que foi ótimo, Alcilene, Cataiano, Geronei. Dê um feedback. Ok, pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigado, professor Tavassi. Parabéns por todos os ensinamentos. Muito obrigado.